Eu estava rindo aqui nessa manhã de quinta-feira porque vocês estavam colocando aqui para mim: Ana, tá muito baixo o som, ainda não tem a voz de vocês, mas ainda não se acostumaram, mas a gente vai mudar, já tá com uma nova vinheta pronta que entra no ar. Primeiro, as imagens para o Gabriel, nosso querido Gabriel, aqui poder fazer as adequações, porque nós também transmitimos pela Rádio Democracia, pelo PT no Senado, então ele precisa fazer esses ajustes técnicos, mas um beijo muito grande no coração, obrigada por estarem conosco. Estou muito honrado de novo com o senhor aqui, deputado Pancera. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar novamente Democracia no Ar, batendo um papo com a Ana, com todos vocês aí, e falar um pouquinho aí da política, da Câmara e da vida. Então, olha só, a Lua Pimenta já está nos dando um bom dia lá de Resende, no Rio de Janeiro. Selma Maria também, bom dia, companheiros, a luta é grande, Rio de Janeiro presente. Vamos lembrar que você também pode acompanhar o nosso programa pelas redes do deputado Pancera e também segui-lo no Twitter, no Instagram, curtir a página no Facebook. É bom que todos nós estejamos atentos e ao mesmo tempo valorizemos aqueles parlamentares e aquelas parlamentares que de fato são progressistas, são de esquerda. Deputado Pancera, a gente tem vivido momentos de grande aprendizado desde que o presidente Lula foi para Curitiba e nós estamos, por vezes, meio que desatentos e a gente precisa ter um olhar um pouco mais ampliado porque esse governo de Michel Temer continua fazendo muitos estragos. Agora anunciou a venda da Infraero, deputado Pancera. A gente tem que fazer a denúncia política, né, da prisão do Lula. A gente não pode deixar isso se perder, não podemos deixar ele ser tomado como um preso comum, mas ao mesmo tempo saber que tem um governo agindo, é ilegítimo, mas está com a caneta, é ele que publica, ele que faz os decretos, as medidas provisórias, determina o orçamento e toma as iniciativas. E até 31 de dezembro de 2018 é o que temos para o nosso café da manhã. E não tem jeito, a gente tem que ficar atento. Ontem aqui, em que pese toda a ação de denúncia política, a gente teve um dia bastante agitado, principalmente na questão da Eletrobras. Nós tivemos logo de manhã um encontro de operadores do sistema elétrico, onde conversamos sobre essa questão. À tarde, a comissão que analisa o projeto de lei também se reuniu. E mais no final da tarde para a noite, em plenário, todo o processo aí de obstrução, né, da votação para chamar atenção às questões aí do Lula, né. Votamos, inclusive, ontem o Sistema Único de Segurança Pública, né. O PT ele registrou obstrução no painel como um protesto, né. Mas depois nós votamos favoráveis ao texto, né. Nós somos favoráveis a criar o Sistema Único de Segurança, mas nós registramos obstrução porque achamos importante mostrar que nós não estamos numa normalidade política e temos um governo que não é legítimo, mas é um governo que tem o Diário Oficial na mão e um presidente que não tem papas na língua para fazer o que tem que ser feito sob a lógica deles. E é por isso que eles assumiram e tomaram o poder, né, num golpe, né, que é para vender as coisas, para atacar a soberania nacional e para tentar desmontar o legado dos governos do Lula e da Dilma. E a Yara Pinto também do Rio de Janeiro, nos dando um abraço, mandando um abraço aqui para o senhor. Petrolina, Sergipe, muitas pessoas aqui do Rio de Janeiro. Hoje o seu povo lá no Rio acordou bem cedo para estar junto com a gente aqui no Democracia no Ar. Tem alguém de Resende aí, né? Tem, exatamente. Cidade linda. Resende é uma cidade muito agradável, muito aprazível. Todo o sul fluminense é muito aprazível. Volta Redonda, Barra Mansa, Piraí, Barra do Piraí, Rio Claro, né? É uma região muito próspera, né? Nós estamos num trabalho lá, Ana, junto com a Prefeitura de Barra Mansa, para instalar um polo tecnológico lá em Barra Mansa, né? Um trabalho que vem desenvolvendo já há 2 anos com a Prefeitura, né? Porque a região ali tem um polo metalmecânico muito forte, que redesenhou a economia local, e a gente acha que pode ter essa avaliação, esse estudo, né,
que pode, tendo um polo tecnológico ali em Barra Mansa, que é uma área central do sul fluminense, né, pode dar um impulso na melhoria da industrialização daquilo que é produzido aí na região, né? E Resende é uma cidade próspera da região. Eu estive aí em dezembro fazendo um seminário sobre indústria nuclear, que em Resende fica a sede das indústrias nucleares brasileiras, que é a empresa estatal, que ainda não meteram a mão para vender, que enriquece urânio para Angra 1 e Angra 2. Fica lá em Resende. Deputado Pancera, Maria Lúcia diz o seguinte: o Brasil saqueado definitivamente, mas agora o Angorá está no Ministério das Minas e Energia. O que é isso, deputado Pancera? Um Angorá é um gato. Ele é um camalhão, na verdade, né? É impressionante como o ministro Moreira Franco muda, né, de pele, vai se movimentando e sempre se mantendo acoplado ao poder já há décadas, né? E ele está lá agora com a missão de vender a Eletrobras. E é um perigo, porque ele se movimenta bem, é determinado, né? Tem a inteligência típica de pessoas que sabem sobreviver coladas ao poder, né, ao longo do tempo, e ele não vai parar enquanto não vai descansar enquanto não vender a Eletrobras. E por isso que a gente tem que resistir de todas as formas, né? Porque nós não podemos entregar esse último, não é o último, né, mas um dos últimos grandes patrimônios do povo brasileiro. Deputado Pancera, nós muito falamos que a venda da Eletrobras vai prejudicar muito a soberania brasileira, mas diretamente para as pessoas que estão em casa, enquanto mais ou menos, para sermos assim muito práticos, a conta de energia elétrica aumentará com a venda e ainda nós corremos o risco de ter aqueles chamados apagões, por exemplo? O importante, a gente, por exemplo, pegar os Estados Unidos. Estados Unidos, todo o sistema que gera energia é público, né? Vocês veem muitas vezes nos filmes, tem aquelas hidrelétricas imensas, com aqueles filmes geralmente filmes de terror, né? Aparecem aquelas hidrelétricas e tal. Eles têm um controle muito grande, porque não é só a geração de energia, ali também está o estoque de água, né? E o estoque de água é determinante para a humanidade, né? Imagina, nós tivemos as secas muito duras aí recentemente, o Nordeste inclusive ainda sofre com isso. O Rio São Francisco tem a vazão reduzida à metade, né, a vazão histórica do Rio São Francisco, e a gente abre mão quando vende as geradoras, quando vende o sistema Eletrobras, nós estamos entregando o controle dos maiores depósitos, né, reservas de água brasileira para empresas estrangeiras. Você imagina a gente não ter controle sobre a nossa energia elétrica e a gente não ter controle sobre a nossa água. E não tenho dúvida, haverá aumento nas tarifas, né? Quem viveu esse processo nos estados com a venda das empresas estaduais, né? No Rio Grande do Sul, né? A CE, lá no Rio de Janeiro, a Light, né? E a Serge, né? Foram vendidas há 15, 20 anos atrás. Todos sabem, né? O salto que deu na tarifa das energias, nas tarifas das energias. Se imagina se agora quem distribuía, né, quem gera energia e manda para os estados também vai ser privada, né? Uma empresa chinesa provavelmente é quem tem dinheiro hoje em dia para comprar e eles estão comprando tudo. Imagina os chineses, donos da água do Brasil e donos da geração de energia do Brasil. Que controle nós vamos ter sobre o nosso país, né? Sobre as questões estratégicas do país? Vamos perder tudo isso. A Neia Kizuba te pergunta assim, eu não entendo porque que querem vender tudo. Essas pessoas por acaso não têm amor à pátria? Eles têm em primeiro lugar amor ao seu dinheiro, né? Vejam o quanto... Eu vou citar um exemplo aqui. Se vocês lembram, quando venderam a Embratel, quem foi que comprou a Telenorte Leste, que hoje é a Oi? Né? Foi o irmão do Tasso Gereissati, né? Ele que comprou
Toda a parte de telefonia que ia do Rio de Janeiro até o Ceará foi comprado pelo irmão do Tasso Gereissati, senador do PSDB. Né? Não tem esse negócio de inocentezinho, não. Eles compram, mas não é para comprar, é para tirar do público e transferir para o privado, para pequenos grupos. Né? E muitas vezes não está diretamente o nome de um deles, está numa empresa chinesa, por exemplo, mas eles fazem contrato indireto de prestação de serviço, de publicidade, enfim, uma forma de ganhar dinheiro de forma indireta. Né? Então não é amor eles têm, mas amor a eles mesmos, a seus patrimônios pessoais, a resolver as suas vidas. Né? E deixam de lado as questões que cuidam do bem público. Né? Então, esse discurso, né, de que a eficiência, a iniciativa privada é mais eficiente, isso aqui, é um discurso para engabelar mesmo bobo, né, para enrolar bobo. Né, porque, na verdade, o que eles querem é ficar dono do patrimônio público. A Vale do Rio Doce, por exemplo. A Vale do Rio Doce foi vendida por menos de 3 bilhões de reais. Hoje a Vale do Rio Doce vale mais de 100 bilhões. Né, um patrimônio tremendo. E ainda tem 30, 40 anos de minério de ferro para explorar. E é uma empresa, uma família brasileira que é dona disso aí, majoritariamente. Né? A própria Embraer, por exemplo, né, um sucesso da indústria brasileira, um grupo se beneficiando disso, ou seja, essa é a realidade. Né? Eles fazem ali os arranjos e alguém vai ser dono daquilo ali e vai tocar a vida e vai enriquecer e vai sustentar sua família ao longo da década e o patrimônio público vai sendo desmontado, dilapidado. Querida Yara Pinto tá me dizendo aqui que está com dificuldade de compartilhar. Vou te dizer o seguinte, tu podes clicar em compartilhar, copiar o link, tu vais ter um pouco mais de facilidade, copiar o link e aí sim, vamos aproveitar e pedir para todas e para todos, vamos espalhar aí pelos grupos de WhatsApp, por todas as redes sociais. Então se você clicar em compartilhar e não aparecer para compartilhar automaticamente, clique em copiar o link que vai facilitar bem mais. E aí a Rosaria Santos diz assim, deputado Pancero, mas então cadê os revoltados que iam para as ruas brigar pela saída da presidenta Dilma? Aí é um problema sério, né? Porque as pessoas elas andam muito no senso comum, né? Por isso que é senso comum. Né? Você tem uma parcela razoável da população que se aliena diante da pressão da mídia, né? Fica assistindo Big Brother, novela. Não que eu seja contra isso, eu digo assim, mas se transformam isso no eixo de suas vidas. Uhum. E não conseguem ter senso crítico diante da leitura das notícias que são passadas pela mídia, né? Aquelas vinhetas bonitas, belos apresentadores, belas apresentadoras, né? A musiquinha bem feita, o tom de voz alterado na hora correta, tudo isso vai criando um ambiente. O que se criou ali foi um ambiente para tirar a Dilma, né? A mídia foi muito forte. E agora, quem tirou a Dilma tem interesse em comprar o que está sendo vendido, né? Porque quem tirou a Dilma é beneficiado pelos contratos de publicidade, muitas vezes indiretamente são sócios de quem vai comprar a Infraero, ou a Casa da Moeda, ou a Eletrobras. E aí isso vai levando, criando isso que a gente chama de senso comum, ou alienação, né? E as pessoas foram para a rua achando que a vida estava boa e estava resolvida e estão percebendo que piorou, na verdade, né? A vida piorou desde que a Dilma saiu do poder. Mas, por outro lado, você tem um reflexo inconsciente das pessoas. Né? Quando a pessoa diz que vai votar no Lula para presidente, ou na Dilma, lá em Minas, né, liderando a pesquisa para o Senado, é um reflexo inconsciente da pessoa de que, mesmo com todo esse bombardeio de mídia, as coisas não estão boas. A vida está mais difícil. Né? Então, a gente também tem que trabalhar com esse ambiente, fazer o embate político o tempo todo. A gente não pode deixar de denunciar e de fazer a fala, porque se a gente parar de fazer isso, as pessoas vão achar que está normal, que isso está correto e que nós somos parte desses grandes esquemas. Né? E por isso que a gente tem que o tempo todo ficar falando, denunciando, né? Insistindo, e retomando os assuntos o tempo todo. Né? Muitas vezes é chato, né? Mas é um fato. Por exemplo, prenderam o Lula. A vida melhorou, né? Acabou a corrupção no Brasil, o Brasil está perfeito. Outro Brasil a partir de domingo passado. É verdade?
Ou não é? Então, não pegaram ontem, o Supremo Tribunal de Justiça não pegou o processo do Alckmin, que o Ministério Público de São Paulo estava pedindo para investigar lá a Lava Jato do Alckmin e não mandou para a Justiça Eleitoral? Ora, mandou para a Justiça Eleitoral uma delação da Lava Jato. Para quê? Para botar lá nas caledas, para deixar lá, ninguém mais vai mexer, e o Alckmin vai ser candidato, enquanto o nosso candidato, que é aquele que não é milionário, né, que trabalhou pelo povo, que está liderando as pesquisas, está lá, preso. Né? Por isso que a gente diz que é uma prisão política. Né? Então, a gente tem que dar o combate político o tempo todo, né, para que as pessoas, aos poucos, tomem consciência daquilo que está acontecendo no país. E aí a gente quer agora mostrar para vocês uma iniciativa muito linda de vários jornalistas, artistas que criaram uma central do Brasil de cartas para Lula. A gente vai acompanhar o vídeo emocionante. O primeiro relato foi feito na capital mineira, em Belo Horizonte. Você vai ver que bonito que é essa iniciativa. Meu nome é Sônia Viana e agora Lula da Silva. Eu sou contemplada pelo Ministério da Saúde. E você está aqui emocionada, acabou de escrever sua carta? Emocionadíssima, mandei uma carta para o nosso presidente e confiamos sim na justiça. A justiça há de ser feita. A justiça dos homens, a justiça de Deus, a verdade verdadeira. Lula livre, Lula presidente, com todo amor. Muito A gente vai agora colocar então um recado muito carinhoso também da deputada Maria do Rosário nessa manhã de quinta-feira. Lula vale a luta. Companheiras e companheiros, já fomos testados das formas mais variadas ao longo de nossas lutas. Mais uma vez com mentiras e motivados pelo ódio de classe, testam nossa resistência. O sistema de perseguição a Lula não conseguiu provas contra ele. Não há provas porque não há crimes. As manobras jurídicas foram montadas para que mesmo sem provas, Lula seja preso. Um inocente perseguido pelo que representa. Há um sorriso cínico no rosto de nossos adversários políticos, corruptos e serviçais do mercado, acostumados a negociações espúrias. Gente que vendeu a alma estampa um ar inflado diante de nós, trabalhadores e trabalhadoras. Tenham certeza, nem esse escárnio, nem o ódio que nos dirigem permanecerão. Alguém lembra o nome dos algozes de Mandela? Alguém os respeita ou venera? Alguém confere valor e presta homenagens aos assassinos de Martin Luther King? Em algum lugar, os que destruíram as vidas de Chico Mendes, Irmã Dorothy Stang ou Margarida Alves são lembrados com respeito? Os torturadores da ditadura, que permaneceram impunes por arranjos nefastos, podem à luz do dia se orgulharem de terem sequestrado, estuprado, quebrado ossos, espancado jovens idealistas que defendem o Brasil? É possível que os algozes de Lula sejam menos anônimos no tempo idiotizado da mídia e da internet, quando um juiz que persegue foi alçado à condição de herói dos que querem destruir. Mas há nisso tudo uma questão que é essencial. Lula é inocente. E mais cedo ou mais tarde, os que perseguem inocentes serão colocados em seu devido lugar, o desprezo dos justos. Quanto a nós, façamos como Lula. Onde querem ódio em suas palavras, ele fala de direitos e amor pelo povo. Onde querem prendê-lo em um cubículo, todos os seus dias têm sido de caminhadas pelo Brasil. É assim que faremos prevalecer a justiça verdadeira, assegurar que a Constituição tenha valor, impedir os arroubos autoritários de militares, milícias e dos que apoiam o candidato que representa o ódio. Estamos diante de grandes responsabilidades. O desânimo não é nosso companheiro. A liberdade e o amor por aquelas pessoas abandonadas socialmente, esses sim, movem nossos passos. São a razão da nossa existência e do porquê afirmamos que Lula vale a luta. Dois vídeos belíssimos. O primeiro da Central do Brasil de cartas para Lula. O Gabriel está tentando localizar o endereço para que eu consiga passar para vocês, para que cada um e cada uma também
escreva as suas cartas. E um vídeo belíssimo com o texto da deputada Maria do Rosário. Lula vale a luta, não é, deputado Pancer? Vale a luta. Quem esteve em São Bernardo do Campo viu a emoção que é aqueles 2 dias na presença do Lula no sindicato, dos metalúrgicos, a fala dele, que foi acompanhada por milhões, né? Aquele típico tiro no pé, né? Tiveram que abrir a Globo News pra gente, e o Lula fez um comício eletrônico ali para 20, 30 milhões de brasileiros, né? E tudo indica, os tracking, as pesquisas, que o Lula depois disso aí cresceu ainda mais na intenção de voto, tanto que a Folha de São Paulo disse que vai tirar o nome dele das pesquisas, vejam só, para exatamente tentar esconder, mas nós vamos continuar colocando pesquisa com o nome dele. Mas Lula vale a luta, quem esteve lá, quem teve a oportunidade, o privilégio de conviver com ele, sabe, né? Mas quem não teve esse privilégio sente na pele, né? Daqui a pouquinho, Ana, a gente vai fazer um evento aqui, 10 anos dos institutos federais, né? 100 e tantos campi, né, de institutos federais, o IFRJ, lá no Rio de Janeiro, né? Estarão aí os professores, o reitor atual e o reitor eleito, né, presentes, né? O pessoal do Rio de Janeiro está acompanhando a gente, né? Isso que é sentir que Lula vale a luta, né? Aqueles que moram na Minha Casa Minha Vida, aqueles que têm uma pequena agroindústria, né, da agricultura familiar financiada pelos governos do Lula, da Dilma, né? A gente percebe que vale essa luta no dia a dia andando pelo país, né? Aqueles que têm uma cisterna no Nordeste para guardar a água, aqueles que recebem o Bolsa Família, que tem uma bolsa numa universidade, que estuda num laboratório novo, fazendo uma pesquisa, aqueles que estão percebendo que as bolsas do CNPq estão acabando e não existe um edital novo e terão que abandonar seus projetos de pesquisa. Tudo isso a gente sabe que Lula vale a luta por tudo isso. E dentro desse assunto de que Lula vale a luta, vamos para a área de pesquisa. Muita gente, quando não tem edital do CNPq, para novos pesquisadores e para a continuação de pesquisas, aquelas que estão em curso, pensa assim, mas isso é individual, isso não vai me atrapalhar em nada. Deputado Pancer, é bom que nós expliquemos aí nesta quinta-feira para todos e para todas que as pesquisas realizadas no Brasil servem para o bem coletivo. E quantas coisas foram descobertas e que nos ajudam hoje no dia a dia? Por exemplo, quando a gente fez a reação pública ao enfrentamento do Zika, né, da Zika, por exemplo, que surgiu de repente, foi uma brasileira de Pernambuco que conseguiu fazer a ligação entre o vírus e o problema da anencefalia, né, microcefalia. Nós montamos um projeto de pesquisa de 600 milhões de reais, que a presidenta Dilma acompanhou a montagem desse processo de desenvolvimento, e é o que hoje está, até hoje, embasando as pesquisas de Zika, que são as mais avançadas do mundo, né? E tem a ver com o trabalho. Toda a infraestrutura utilizada para a pesquisa de Zika, e agora avançando para ter uma vacina para o mosquito da dengue, são infraestrutura montada nos governos do Lula e da Dilma, não existiam antes. E as bolsas desenvolvem isso. Agora, você imagina aqueles pesquisadores, 5, 6, 7, 8 anos com suas equipes montando as pesquisas, próximo de chegar num resultado, próximo de ter um remédio, de ter uma vacina, não podem renovar a bolsa porque o CNPq não abriu novos editais, né, e as pessoas vão ter que abandonar suas pesquisas no meio, ou quase concluindo, né, ou alguns então estão indo para o exterior levar suas pesquisas para não concluir, e toda a patente, né, todo o direito de exploração, até comercial disso, ficará em outros países. A gente vai ter que comprar isso para o Brasil poder usar as vacinas aqui, os remédios, porque não se deu continuidade, né? Então isso, por exemplo, um dos maiores crimes desse governo é exatamente na área da ciência. Por quê? Porque o Brasil vinha de um processo de 10, 12 anos crescente, né? Saiu de 21º país a ter mais publicações de teses, ou papers, como chamam, para o 13º do mundo, e caminhando para ser um dos 10 com o maior número de pesquisas publicadas. Tudo isso está se perdendo,
porque não existe mais edital, as bolsas que estavam valendo estão sendo pagas, com atraso, etc., mas estão saindo, mas você não tem mais um processo de novas bolsas. Então tudo que a gente vinha desenvolvendo serão paralisados agora em 18, 19, né? E até a gente retomar esse nível de excelência que tínhamos chegado, digamos que o governo, e a gente consiga, e vamos tirar o Lula e vai se eleger, mas mesmo que a gente consiga um governo no ano que vem que retome esse processo, até isso chegar no nível que estava em 2014, 2015, nós estamos falando em 5, 6 anos novamente, né? Então isso é um grande crime também, que as pessoas não percebem, porque não está diretamente associada à vida delas de uma forma que elas percebam isso. Mas o fato é que a ciência brasileira está tomando um grande tombo nesses últimos 2 anos. Então você que está chegando agora, esse é o Democracia no Ar, a gente está junto aí de segunda a sexta, de 8 às 9. Vamos aproveitar e compartilhar, curtir, comentar e convidar também os amigos para estarem aqui na nossa transmissão. A Lúcia Lia diz assim, ó, eu não sei se vocês estão percebendo, mas vejo muitos dizendo que está muito difícil, porque tudo que está acontecendo é herança do PT e só daqui a alguns anos para melhorar. Ela está pedindo para o senhor fazer uma fala nesse sentido, porque ela não está entendendo o que as pessoas estão dizendo, que é uma herança do PT. A Lúcia da onde? Lúcia, eu queria que você falasse para a gente de onde que isso é, por favor. Vamos pegar um Lúcia exemplo Lua. claro seu aí da sua região. Ela daqui a pouquinho coloca aqui, deputado Pancera, para a gente. Não, é o seguinte, em 2008, o mundo passou por uma das maiores, talvez a maior crise econômica do sistema capitalista. Não sei se vocês lembram, mas quebrou o Banco de Boston, por exemplo. Um conjunto de bancos americanos. Todo o sistema de financiamento habitacional dos Estados Unidos faliu, quebrou. E o Lula tomou as iniciativas necessárias para que aquela crise não batesse no Brasil. Agora, é uma crise sistêmica. Ela vem acompanhando, pegando o mundo todo. A Dilma estava tomando as iniciativas para superar a segunda fase da crise, quando foi tirada do governo, né? E em cima exatamente do discurso oportunista de que a crise era um problema do governo brasileiro. Não era. A crise tinha características internacionais, no mundo todo, né? E agora que nós poderíamos estar colhendo os frutos dessas iniciativas políticas tomadas em 2014 e 2015 na área econômica, nós não estamos tomando. Por quê? Porque eles foram no sentido inverso. Quando o governo tira a questão, por exemplo, que tirou do conteúdo nacional dos navios, que moram no Rio de Janeiro, em Pernambuco ou no Rio Grande do Sul, onde estavam instalados os principais estaleiros que construíam as plataformas, cidade do Rio Grande. No Rio de Janeiro isso é claro, ali em São Gonçalo, Niterói, Angra, a parte do Caju ali, toda a parte ali da área do Caju ali no Rio de Janeiro, parou a indústria nacional de navios e plataformas, né? Essa crise não é crise nossa, não. Essa crise foi provocada por medidas macroeconômicas erradas do governo Temer, né? Que continua fazendo isso. Por exemplo, quando nós votamos o ano passado, né, obviamente eu votei contra, né, a oposição votou contra, a medida provisória 795, em que o Brasil renunciou a R$1 trilhão de impostos até 2040. A minha cidade, que é Duque de Caxias, perderá de arrecadação na prefeitura 124 milhões de reais até 2040. Ora, Duque de Caxias está com 2 meses de salário atrasado e o 13º de 2017 não foi pago ainda. E teve deputado lá de Caxias que votou com o governo, né? O prefeito da cidade defende o governo atual. Isso sim é recessivo, não são as medidas tomadas pelo governo do PT. Não, o governo do PT teve medidas para fazer a defesa diante da crise mundial, que é uma crise econômica muito forte, talvez a mais forte que a de 1929, né, que quebrou a economia mundial e que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. E o PT tomou as iniciativas corretas. Agora, você tem que debelar a crise. A extensão do desemprego que nós estamos vivendo agora é fruto de medidas tomadas a partir de do golpe, né, 2016, e que continuam se refletindo na economia. Para quem conhece o Rio de Janeiro sabe, né, a indústria naval está paralisada por causa disso. É por causa disso, em função de medidas
erradas tomadas. A questão do PAC, onde tem as obras do PAC paralisadas, por exemplo, as construções de Minha Casa Minha Vida que não foram para adiante. Tudo isso paralisa a economia e gera desemprego. Essas medidas não podem culpar o PT, não. Desculpam, porque o problema é deles. Querem jogar a culpa em cima da gente, do governo do PT, da Dilma e do Lula. Mas é porque eles sabem que as medidas deles são recessivas e que essas medidas são feitas para concentração de renda. Por quê? Porque ganha dinheiro aplicando o dinheiro em juros nos bancos, né? E o governo e o poder público pagando os juros dos bancos elevadíssimos, né? E não aplica na produção. Né? Essa é a lógica deles. É uma lógica que parece. Não é possível. Nós temos uma elite muito subordinada aos interesses estrangeiros, porque eles adoram ir para Miami, Nova York, Paris, comprar naquelas lojas chiques e serem recebidos para receber prêmio, cidadão do ano, não sei o quê. É uma inveja do estilo de vida dos países centrais que eles incorporaram culturalmente na vida deles e não conseguem romper com essa lógica. Infelizmente, é a nossa elite. Um dia nós vamos conseguir quebrar essa lógica e mudar essa lógica e ter uma economia mais preocupada com o povo brasileiro. A gente continua aguardando você colocar a cidade de onde você está vendo a nossa transmissão para o deputado Pancera poder te dar um exemplo assim, efetivo até do lugar onde moras. O deputado Pancera estava falando e eu estava lendo os comentários. Primeiro, para procurar a cidade. Segundo, eu não quero me solidarizar, eu acho que essa é a palavra mais adequada, com os comentários que vocês estão fazendo a respeito de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu queria pedir desculpa, mas que nesse momento assim, não dá para eu ler os comentários, o que vocês estão dizendo de cada um. Então, um abraço, aqueles que estão pedindo para eu ler, eu vou pedir desculpa, mas não dá para eu ler, porque realmente vai ficar meio complicado, deputado Pancera, se eu ler aqui o que vocês estão dizendo a respeito de alguns ministros. Então, quem está pedindo... A gente compreende, Ana, compreende, a revolta. Claro. Mas eu até estou rindo assim, de um pouco de nervosismo, porque eu não posso ler revolta, agora. Mas a gente não pode, até porque nós temos uma estratégia da própria defesa do Lula, né, de tomar alguns cuidados em relação ao judiciário. A gente sabe disso tudo. Ontem, vocês viram o processo do Alckmin que o Ministério Público de São Paulo estava pedindo para investigar o Alckmin, agora que ele não tem mais foro privilegiado, ele é um cidadão comum, né, iria para a Justiça de primeira instância. Né, o Supremo Tribunal, o STJ, pegou o processo dele e remeteu para a Justiça Eleitoral de São Paulo, que provavelmente eles têm controle lá, porque eles governam o Estado há 20 anos, e eles possivelmente têm controle lá. Mas é a lógica de uma elite, como eu falei, uma elite que funciona desse jeito, subalterna, né? Que não consegue ser autônoma, que acha que essa relação, né? Vocês veem aquele juiz lá, ele não está indo o tempo todo para Nova York para ganhar prêmio, cidadão do ano, citizen não sei o quê, não é isso, é uma lógica de subordinação mesmo. Né? Mas fazer o quê? É assim que se criaram. São gerações e gerações, né, que vêm. Olhem as famílias dessas pessoas e vocês veem que eles não entraram no sistema judiciário agora. São os pais, os avós, são advogados, foram juízes, foram nomeados em algum momento e adquiriram estabilidade pela janela e vão conduzindo e criaram, vamos dizer assim, uma cultura dentro de suas famílias dentro dessa lógica. E a gente não tem como romper senão uma sequência de governos progressistas que vem fazendo combate, vem debatendo, vem dizendo, olha, o Brasil é grande, o Brasil merece ser independente, o Brasil merece ter a sua soberania nacional, reconhecer o potencial do seu povo, que é o que nós temos, né? O que nós temos, né? Agora, chegaremos um dia nisso, mas agora, infelizmente, a gente tem que conter o nosso ímpeto, um pouco da nossa raiva, né? Nós precisamos estar centrados, né? Porque o combate ele é longo, não é fácil, ele é duro, mas a gente tem que, de fato, nós que estamos aqui falando na Câmara, dando palestra no Brasil inteiro, né? Fazendo-se ao vivo, falando nas nossas mídias, a gente toma muito cuidado com o que fala, né? Não deixa a raiva tomar conta, porque senão a gente acaba perdendo, vamos dizer assim,
a razão. Por isso que a gente muitas vezes, né, É não dá para ler tudo que e a gente... aí não dá para eu ler, assim, me solidarizo, tudo tranquilo, mas quem está pedindo para eu ler, não dá para eu ler determinados adjetivos assim que vocês estão dando, mas a fala de cada um é legítima, de cada um e de cada uma. Mas, deputado Pancero, o senhor fez uma fala belíssima essa semana aqui na Câmara, falando das 200 demissões na Casa da Moeda, e eu adorei o final do seu discurso, quando o senhor falou assim: esse pessoal do PSDB vai ter que morrer de dor de cotovelo porque a presidenta Dilma Rousseff vai ser eleita no Senado em Minas Gerais. Foi uma polêmica. Eu fui falar pela liderança da oposição e eu ia, na verdade, falar sobre o Bernardo Campos, sobre o Lula. Mas aí o líder do PSDB fez um discurso assim, muito escroque, né? E aí eu não tinha como não responder a fala dele. E o que eu falei para ele é que ele falou assim: que vocês continuam com esse discurso surrado do golpe. Esse discurso já perdeu o time, né? Passou o tempo. E eu falei: não, tanto ele é atual, né, que eles continuam dando golpe, né? E aí citei o exemplo lá do Rio de Janeiro, né? O governo está dizendo que mandou 1 bilhão e 200 milhões para intervenção, mas a lógica lá do Rio de Janeiro da violência a base é desemprego, né? E aí tem a Casa da Moeda do Brasil preparada para cunhar moeda e imprimir notas do meio circulante brasileiro e em outros países. E aí o que aconteceu? Há 15 dias atrás, o Banco Central abriu uma concorrência internacional para contratar uma Casa da Moeda de outro país para cunhar a moeda brasileira, né? E nesse final de semana eles demitiram 212 funcionários da Casa da Moeda. Veja a lógica dos caras, né? Eles estão contratando uma empresa, provavelmente alemã, que ganhou uma licitação já com eles no poder em 2016, né, para fazer a nossa moeda. Aí vai lá, vai gerar emprego e renda lá na Alemanha e vai trazer a moeda pronta aqui para o Brasil e, ao mesmo tempo, demite 212 funcionários da Casa da Moeda. É uma lógica que dá raiva mesmo, porque é sacana, né? Sacana mesmo, profundamente sacana, né? Provavelmente alguém está ganhando dinheiro nesse negócio aí, né? E não é o povo brasileiro. E aí eu falei: tá atual. Eu falei assim: e é tão golpe isso que vocês fizeram o impeachment, né, o golpe, e não conseguiram, era tão fraca a justificativa, que não conseguiram tirar o direito da presidente Dilma de concorrer às eleições. E ela mudou o domicílio eleitoral dela para Minas, que ela é de nascença, ela nasceu em Minas e se criou no Rio Grande do Sul, né? Como nós, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul e estou há muitos anos no Rio de Janeiro. Aí e ela está liderando as pesquisas, né? E vai ganhar de novo do Aécio na casa do Aécio. Ela já ganhou em 2014 do Aécio a disputa. Vai tirar o Aécio do Senado, né? O Aécio foi governador 2 vezes, era senador, né? Senador de mandato. O governador de lá era Anastasia, essa coisa toda. E a Dilma ganhou a eleição lá para presidente, né? E eu falei assim: e para a grande dor de cotovelo de vocês, a Dilma vai ganhar de novo de vocês na terra do Aécio, lá em Minas Gerais. E isso eles se mordem de raiva, é uma coisa impressionante. E a gente tem muitas vezes o prazer de dar o troco, né? Nessa hora que a gente pode falar, não é? Mas olha só, tem um recadinho muito bacana aqui da Isolde Tomazini. Ela diz assim: bom dia, Ana, bom dia, deputado Pancera. Eu estive em Curitiba ontem e estava um show os atos pela liberdade do Lula. Nós não podemos parar e seguir em frente, nada é normalidade. Então a gente quer convidar também cada um de vocês, que se quiser escrever uma carta para o presidente Lula, dirija o endereço da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A gente vai mostrar mais uma vez, estão pedindo para a gente mostrar, Gabriel, o vídeo do depoimento da Central do Brasil para as cartas de Lula, instalada em Belo Horizonte, uma iniciativa muito bonita de vários artistas, de jornalistas, e que também você pode fazer aí na sua cidade, você pode fazer na sua casa, porque a mobilização é muito importante nessa hora, né, deputado Pancero? Até, não, dá um recadinho. Por favor. Povo do Rio de Janeiro, amigos do Rio de Janeiro, domingo nós vamos fazer um grande ato estadual, Lula Livre, na feira de Duque de Caxias. O pessoal do Duque de Caxias da Baixada, obviamente, mas também o pessoal do Rio, que puder ir para lá, vai ser na Praça Roberto Silveira, bem no centro, em frente ao Museu Ciência e Vida, né? Nós vamos fazer, aliás, um museu feito com dinheiro do governo Lula, né? Museu Ciência e Vida lá em Duque de Caxias, bem em frente ali. Nós vamos fazer um ato Lula Livre, um ato estadual, sendo chamado pelo Partido dos Trabalhadores e as demais
organizações, né? Quem puder estar presente, Duque de Caxias, a partir das 10 horas, na Praça Roberto Silveira, domingo. Um grande ato lá, tem uma feira muito tradicional lá, circulam milhares de pessoas todo domingo. Essa feira de Caxias tem 70 anos, se não me engano. E eu acompanho o deputado Pancera pelo Instagram. Ele vai sempre a essa feira e tem coisas maravilhosas lá. Muito bom, né? E aí a gente aproveita e vai fazer um ato político lá, Lula livre, muito importante. Vamos repetir o horário, deputado? 10 horas, Praça Roberto Silveira, domingo, lá em Duque de Caxias, centro do Duque de Caxias. É aquela praça em frente ao Museu Ciência e Vida, perto da Universidade da Unigran Rio. Bem pertinho. E o José Alves Andrade pergunta assim, eu gostaria de saber como é e quando se confirma que é uma prisão política. Ele fala com a gente de São Paulo, capital. Não, nunca será confirmada. Isso é um debate que nós temos que fazer. Assim como a do Mandela, por exemplo, foi uma prisão política. Né? Isso nós temos que fazer o debate, fazer essa defesa, o tempo vai demonstrar isso. Mas nunca aqueles que prenderam o Lula vão dizer é uma prisão política. Isso nunca será reconhecido. Talvez daqui a muitos anos, né, se terá o reconhecimento público, né, as redes de televisão pedindo desculpa. Eles apoiaram a ditadura, então agora pediram desculpa por ter apoiado a ditadura, depois de ficarem milionários, bilionários, ricos e terem cometido todas as atrocidades que cometeram, então agora não pediram desculpas agora aí alguns anos atrás, né, por ter apoiado a ditadura. Um dia, quem sabe, eles farão essa autocrítica, mas aí a Inês é morta. Né? O que nós temos é que fazer o combate agora. Nós que temos essa consciência, precisamos o tempo todo estar denunciando e dizer que a prisão é política, sim. É para tirar o líder das pesquisas, o principal líder político surgido aí no Brasil nas últimas décadas, né, liderando as pesquisas, está preso para não concorrer às eleições. Eles não querem acabar com as eleições, na minha avaliação. Eles querem montar as eleições para ganhar as eleições e legitimar o governo. Né? E para isso tem que tirar o Lula do jogo, mas nós não permitiremos. Então, denunciar o tempo todo. Nunca, em nenhum momento, eles vão reconhecer. Talvez daqui a algumas décadas façam autocrítica. Né? Como o Getúlio mesmo, o presidente Getúlio Vargas, né? Ele quando morreu, ele morreu com denúncias de corrupção. Quem lê um pouquinho sobre o período, né? O Getúlio Vargas veio durante 12 anos sendo denunciado por corrupção, ganhou as eleições em 50, eleição que ninguém esperava, ganhou as eleições contra uma máquina poderosa, né? Dessas que já existiam, que estão hoje por aí, nos mesmos grupos econômicos, basicamente, né? E ficaram ao longo de toda a gestão dele sabotando o governo. Quem quer assistir uma cena muito parecida com isso, existe um filme chamado Chove sobre Santiago, que é sobre o governo Allende. Eu estou traçando um paralelo histórico. Claro, por favor, não, capaz. Mas tem uma cena lá, tem uma parte em que um agente americano vai até o sindicato das empresas de caminhões de transporte chilena, e ele pergunta assim, quanto custa um caminhão ficar parado e não transportar os produtos? Né? Aí eles dão o valor lá, ele falou assim, então nós vamos pagar esse valor para que os caminhões não saiam das garagens, para haver desabastecimento e criar a situação que se criou e derrubar o governo do Allende. Né? Então existem muitas formas de eles sabotarem um projeto popular. Nesse caso, a forma é prender o Lula e não permitir que ele concorra às eleições e tentar construir um candidato aí disso que eles estão chamando de centro-direita, né? Que hoje se tem diversos colocados aí. Né? E construir esse projeto. O que nós temos que fazer é o combate político, o contraponto junto à população, porque aparentemente nós estamos ganhando esse debate junto à população. Tanto é assim que o Lula lidera as pesquisas e acredito que, se fizerem uma pesquisa a sério agora, tudo indica que o Lula cresceu muito. Inclusive, Ana, as pesquisas feitas no Paraná e no Rio Grande do Sul, depois das caravanas do Lula, todas elas o Lula cresceu muito. E os nossos deputados, que a gente conversa, dizem que mudou muito o humor das pessoas, inclusive com eles nas ruas, nos eventos, nas palestras, né, dizendo que mudou muito o ambiente. Lá na Baixada Fluminense, que o Lula esteve em dezembro, a gente percebe isso claramente.
as pessoas têm essa noção de que é uma injustiça, né? Mesmo que seja uma noção muito clara, não seja muito clara na cabeça deles, e que não é correto o que estão fazendo com Lula, e nós temos que continuar dando esse combate. Ana Luísa e ao mesmo tempo a Zelma, agradeço profundamente o carinho de vocês, dizer que vocês compreendem que nós não podemos ler aqui, mas que ninguém vai calar a boca de vocês, que eles não calarão vocês. É ótimo, a gente agradece muito e principalmente pela compreensão de vocês, porque a gente não pode ler aqui determinados comentários de vocês aqui. A Elinice Cid diz assim, ó, eles se apropriaram de nosso Estado. Do nosso lado temos a maioria, mas a gente precisa ampliar isso, deputado Pancera. Existem diversas formas de ampliar, né? Nesse momento, a gente fazer as ações que o comando da campanha está pedindo, dos partidos, né, e das centrais de sem teto, de Movimento Sem Terra e das centrais sindicais. As cartas, participar dos atos, entrar na internet, participar dos tuitaços, né? Ou seja, todas essas chamadas que a gente faz porque se cria um movimento, né? Quem puder ir para Curitiba, ficar um dia ou dois lá apoiando o acampamento, isso tudo é importante para a gente, né? Para fazer o contraponto na política, mas é assim que nós vamos avançar. E nós temos a eleição esse ano, né? Nós estamos preparando para ampliar a bancada de deputados de esquerda. Só você ter uma ideia, o PT hoje é de novo uma bancada aqui na Câmara, né? O PMDB caiu para 51 deputados e nós subimos para 60, né? Então o PT é novamente o maior partido aqui na Câmara. Por mais que tenha uma maioria favorável ao governo, mas como partido, nós somos o maior partido hoje na Câmara e é o partido que mais tem voto para deputado federal e que mais teve votos para presidente, porque a Dilma ganhou a eleição. Mas o que é importante a gente saber é que a gente vai ter o reflexo eleitoral em outubro. Daqui até lá, o reflexo é rua e as iniciativas que a gente tem colocado nas mídias, né? Nesse momento, as cartas para a Polícia Federal lá em Curitiba, entrar nas mídias dos órgãos públicos, né, protestando com cuidado naquilo que se fala, obviamente, né, participar dos atos de rua que nós estamos fazendo no Brasil inteiro. Todo dia tem atividade em algum lugar do Brasil, ou muitos lugares do Brasil. Eu estou colocando domingo, nós temos lá em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias também tem uma atividade sexta-feira na Câmara de Vereadores. Ontem teve na Cinelândia. Então é ficar atento na sua cidade, onde tem atividade, e se não tiver, faz um panfleto, tira uma xerox e vai para a rua e distribui para os vizinhos. Ou seja, isso é que vai dar essa noção a dimensão da nossa luta e nos levar à vitória. Jô Silva e muitas pessoas perguntando que queria mandar uma carta para o presidente e não tem endereço. E você pode entrar na internet e colocar Superintendência da Polícia Federal do Paraná. É aquele endereço que aparecerá lá em Curitiba. Vou repetir, você entra na internet e busca Superintendência da Polícia Federal no estado do Paraná. Queria também... tá aqui, ó. Isso foi tu que colocou, Gabriel? Então vamos lá. O Gabriel já pegou pra gente aqui o endereço da superintendência. Então você coloca Luiz Inácio Lula da Silva, Superintendência da Polícia Federal, Rua Professora Sandália Monzon, Rua Professora Sandália Monzon, 210, o bairro é Santa Cândida, Curitiba, Paraná, o CEP 82 64040, tá fixado no topo o comentário com o endereço. Você envia a sua carta para o presidente Lula. Quem tá perguntando se pode... Aqui, ó. A Marilda Conde diz assim, deputado: Ana, ontem teve em São Paulo, também teve manifestação e shows de vários artistas pró-Lula e contra a violência, contra a violência contra a vereadora Marielle. Foi muito bonito, acho que nós podemos organizar isso em várias cidades do país. Lembrando que nós podemos, né, deputado Pancera, conversar com os nossos familiares, no ambiente de trabalho, até naquele grupo de família que às vezes tem alguém que não está muito bem informado do que está acontecendo no país, e lembrar que o que está acontecendo no país não é contra uma pessoa, é contra a democracia, não é? Isso.
Isso está se refletindo no Brasil todo. Ontem eu vi, por exemplo, Belo Horizonte também teve atividade ontem. Então, Rio de Janeiro, em Porto Alegre, no Nordeste eu vi estradas sendo fechadas, né, queima de pneus, etc. Né? No Brasil inteiro tem acontecido todos os dias algum tipo de manifestação, não para. E é essa dimensão que nós precisamos, que as pessoas façam alguma atividade de rua, além das mídias, né? Mas tem que ir para a rua, faz um panfletinho, pega um texto desse que a gente posta aí nas nossas mídias, né? Reproduz com fotocópia, né? E vai distribuir nos seus vizinhos, na sua igreja, no seu clube, no trabalho, na rua, no bairro, né? Tudo isso é muito importante, porque você vai criando essa consciência do golpe, que as pessoas vão tomando essa consciência, né? E ao mesmo tempo vão entrando nas mídias e colocando esses eventos que a gente vai captando eles e distribuindo para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, aliás, né? Então é importante a gente não parar, né? Não deixar essa percepção que eles querem que o Lula é um prisioneiro comum. O Lula não é um prisioneiro comum. O Lula é um prisioneiro político, né? E nós precisamos manter essa chama aberta e acesa o tempo todo. Mariângela Sampaio, deputado Pancera, dizendo assim, olha, eu perdi o início, mas eu gostei muito dele, eu queria saber quem ele é. Então, o deputado Celso Pancera, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, Mariângela, respondido. Nosso programa está chegando ao fim, mas antes disso, a gente vai ver um vídeo que o Gabriel gosta muito, aliás, ele que preparou e que cuidou com muito carinho para que esse vídeo chegasse até a gente, e é o convite que a gente tem para você nessa quinta-feira. O Democracia no Ar está chegando ao final. Deputado Pancera, muito obrigada. Mais uma vez, cumprimentos pela sua fala e pela sua postura, viu? Encantada. Pessoal, quem não me conhece, e muita gente não me conhece, é meu primeiro mandato, mas assim, a gente tem uma história de combate desde os anos 80. Meu primeiro comício foi em 75, anos 76. Era muito jovem, muito criança, adolescente. Mas a gente tem uma história de combate político muito longa, né? E é o meu primeiro mandato. Eu me refiliei ao PT agora nessa janela partidária, fui o único deputado federal a se filiar ao PT, né? Quem acessa minhas mídias, dá uma olhadinha, a gente conta muitas histórias lá interessantes, né, para me conhecer, né? Quero agradecer novamente a Ana e toda a equipe aqui do Democracia do Ar pelo espaço, e dizer que semana que vem eu vou ainda firmar com a liderança do PT, eu vou para Curitiba, quero participar lá do plantão, né? Mas o final de semana agora eu estive em São Bernardo do Campo, fiquei sexta e sábado lá até a hora que o Lula foi para Curitiba, né? Domingo estive nas ruas aí de Duque de Caxias, nas feiras, falando sobre a questão do Lula, né? Segunda participei de diversos eventos. Eu tive uma surpresa, segunda-feira eu tinha uma palestra sobre reforma fiscal e a crise do Rio de Janeiro, que era um público assim que eu jamais achei que eu fosse encontrar a adesão e o apoio que eu encontrei à questão do Lula, né? No fiscais estaduais, na sede do Sindifisco do Rio de Janeiro, era um público assim, servidores de cargos elevados, né? Concursados, e me chamaram para falar sobre a crise do Rio de Janeiro e a crise fiscal, a reforma fiscal, e eu apresentei lá a minha palestra, e na minha fala inicial eu não tinha como não falar da minha ida a São Bernardo do Campo, né, e da questão da injustiça com Lula. A gente tem que fazer isso em todos os ambientes, mesmo correndo o risco de em alguns ambientes ser hostilizado, né, que não é próprio do público que vota na gente. Mas eu, assim, impressionante, quando eu terminei minha fala, eu parei a palestra, o número de pessoas que vieram falar comigo dizendo que concordam com isso.
E ontem Claro. eu estava falando com um deputado muito importante de um partido que votou pelo impeachment e que é da base do governo, e ele me disse que a senhora que cuida da casa dele disse que rodou uma baiana com ele no domingo e falou assim: deputado, não admite o que vocês estão fazendo com o Lula, vocês não deveriam falar. Ele falou que foi pego de surpresa dentro da casa dele. Não vou citar, claro, a gente estava Sim, claro. pessoal, mas é um deputado importante da base do governo, dizendo que a senhora que faz comida, cuida da casa dele, rodou uma baiana com ele, botou a mão na cintura, falou: não admito que vocês façam isso com o meu presidente Lula, isso é uma injustiça e tal. Então, é bom a gente ouvir esses relatos assim, né, desses momentos. E ainda na segunda-feira, eu sou portelense, né? Eu fui na Portela, que o presidente da Portela ganhou uma comenda lá, medalha Tiradentes, né? E é impressionante, das pessoas que foi escolhida lá para ser orador, né? Ele é um diretor da Mocidade Independente de Padre Miguel. E ele fez um discurso que me surpreendeu, a fala que ele fez. Ele fez todo um discurso sobre a importância do carnaval para a cultura popular, blá, 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 e desandou para o lado da assassinato da Marielle e depois do Lula na prisão. Que discurso lindo, não sei nem o nome dele, mas assim, fez um discurso lindão e foi aplaudidíssimo, né? Dentro da Portela tinha umas 200, 300 pessoas lá na solenidade, né? Então se vê que essa coisa, ela transcendeu o ambiente da esquerda. Ela realmente já é mais ampla, é sinal que nós estamos ganhando o debate, né? Então, agradecer a todos. Quem quiser me conhecer, eu estava falando isso, vai nas minhas mídias, dê uma olhada lá um pouquinho. Eu tenho um site, eu tenho um Facebook, essas coisas. Todos os meus sites têm um conjunto de textos que eu publico eventualmente. Sou professor de língua portuguesa, né, formado pela Letras da UERJ, né, em português e literatura. Botafoguense, esse final de semana eu fui bicampeão. O Grêmio ganhou no Rio Grande do Sul e o Botafogo ganhou lá no Rio de Janeiro. O Gabriel até já riu quando você falou em Grêmio aqui. Não, deputado Pancera, peraí um pouquinho. De coração, mas quando eu fui morar no Rio de Janeiro, um conjunto de colegas de aula, né, a Leila, o Maurício, etc., eram todos botafoguenses. E aí a gente saía da UERJ e ia para o Maracanã, que é o campus da UERJ do lado do Maracanã. E eu acabei ia para a torcida do Botafogo. E acabei virando botafoguense lá no Rio de Janeiro. No final de semana eu fui campeão do Rio Grande do Sul e campeão do Rio de Janeiro. Um beijo a todos e obrigado aí pela atenção. E ele faz umas lives também muito bacanas, são belíssimas, assim. É muito legal, você pode acompanhar e você conhece a Câmara dos Deputados aqui por dentro, conhece o dia a dia deles, as lives dele são muito legais mesmo. Elas acontecem, tem um dia certo, deputado Pancera? Não, é quando dá na vinheta, a gente avisa nas nossas... Mas geralmente é terça e quarta-feira à noite eu faço aqui da Câmara ou de alguma comissão, onde estiver, a gente avisa o horário que entra no ar, que aqui é bem desorganizado assim, os horários, então não tem uma coisa muito certa. Né, a gente entra e fica uma meia hora, uma hora batendo papo com o pessoal, é bem interessante mesmo. Ó, a Ângela Reas já mandou um abraço aqui, então nós somos colegas, porque eu também sou professora de língua portuguesa. O Jô Silva, beijo grande no coração, muito obrigada. E vamos lembrar, geralmente ele faz as lives na terça e na quarta às 20 horas, às 8 da noite. Mas acompanhe para você ver, é muito gostoso e torna o dia a dia da gente assim, depois daquele dia de muita luta, ele traz uma tranquilidade, uma serenidade, é muito bom. Mas o Democracia no Ar vai terminando agora. Obrigada, deputado Pancera. Um beijo grande também para a querida colega que assessora o deputado Pancera, Jéssica. Um beijo muito grande no coração. Obrigada por tudo e por estar sempre junto com a gente. O Democracia no Ar volta amanhã às 8 horas com Ricardo Bezoini. Até lá!